Vamos lá, né, pessoal? Vamos lá, né? Qual que é a frase do dia de hoje, pessoal? Matheus, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Psicóloga Maria Luísa também, seja bem-vinda. Sheila, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Vamos para a frase do dia, pessoal? Frase do dia é de Oscar Wilde. Ele disse o seguinte sobre sinceridade: pouca sinceridade é uma coisa perigosa e muita sinceridade é absolutamente fatal. Oscar Wilde. Gostei disso, né? Porque a gente tem que saber ter o quê? Temperança, ter equilíbrio, né? Entre aquilo que a gente costuma falar para as pessoas, etc. Então vamos lá, pessoal. Eu queria começar a live de hoje trazendo uma situação dilema para vocês. Vou ler uma historinha aqui para vocês. Imagine você, né, que você fez um pacto com uma pessoa. Você fez um combinado com uma pessoa. Pode ser essa pessoa a namorada, o namorado, alguém da família, algum amigo, não sei. E nesse pacto você estabeleceu com essa pessoa de você sempre falar a verdade. Doa a quem doer. O objetivo é você cultivar o valor da verdade entre vocês. Até aí tudo bem. Você segue certinho, tudo certal, suas opiniões você fala, né? Fala seus pensamentos, fala suas ações, dos seus sentimentos, você está indo lá bem sincerão, bem sincerona. E eis que um dia você descobre que a pessoa que você fez um pacto, ela não foi sincera contigo. Ela não te contou que usa drogas, por exemplo, ou então que cometeu algum crime, ou então que falou mal de você nas suas costas, ela te traiu ou mentiu para você. E aí? Como é que você lidaria com essa pessoa? Se fosse num contexto de trabalho, numa relação um pouco mais superficial, como é que você faria, né, para lidar com esse pacto que você fez das opiniões serem mais sinceras, de você manifestar suas vontades de uma maneira um pouco mais explicitamente e tudo mais, e vice-versa? Será que isso varia de contexto para contexto? Já respondendo que obviamente que sim, né? Mas como é que você faria? Como é que seria o seu jeito de lidar com essa situação? Já fica aí o questionamento. Por quê, pessoal? A gente precisa agora refletir sobre alguns pontos base, alguns pontos básicos, alguns pontos pilares do entendimento a respeito da sinceridade. Vamos entender então que a sinceridade ela depende de duas coisas. Ela depende da verdade e ela depende de você ser espontâneo, né? Se a gente pegar a origem da palavra, a etimologia da palavra sinceridade, o que a gente vai perceber? Na época da Grécia, era muito comum os teatros gregos, aquela época lá que o pessoal fazia no Coliseu, algumas apresentações lá e tudo mais. Era muito frequente as pessoas colocarem máscaras para poder representar alguma coisa. Então, o conceito de sinceridade vem sincera, sem cera, ou seja, é quando a pessoa ela tirava aquela máscara de cera para ela conseguir mostrar aquilo que estava dentro do interior, como se fosse um símbolo, né? Uma forma metafórica. Então vem do teatro essa origem da palavra sincera, ou seja, as máscaras eram utilizadas para fingir emoções durante o processo de atuação no teatro lá na Grécia, né? Então o processo de você ser sincero envolve você tirar as máscaras para você conseguir mostrar aquilo que está de verdade dentro de você. Essa é a origem. Então vamos falar um pouquinho sobre verdade, que se a gente não tiver uma base, um conceito, um entendimento a respeito do que é isso, a gente não vai conseguir entender como que a gente pode lidar com pessoas assim. Eu preciso dividir a verdade de duas formas, de dois tipos, vamos colocar assim. A verdade objetiva e a verdade subjetiva. O que significa isso? Verdade objetiva é tudo aquilo que existe no mundo externo físico.
palpável, concreto, né? Porque os meus órgãos dos sentidos, eles conseguem identificar. Ele descreve a realidade perante o que eu observo. Então, essa é a verdade objetiva. Agora, a verdade subjetiva é aquela que existe no meu mundo interno. O conteúdo dos meus pensamentos, as reações que acontecem dentro de mim, os raciocínios que eu estabeleço, as imaginações que eu tenho, os meus desejos, as minhas vontades, as minhas imaginações, eu falei, né? As minhas aspirações, as minhas motivações, as minhas expectativas, a minha interpretação sobre o que anda acontecendo ao meu redor, né? Isso é a minha verdade subjetiva. E geralmente, a capacidade do ser humano para poder descrever a realidade dentro da verdade, ela é limitada. Por exemplo, se eu pedir para vocês falarem assim, descreverem assim, pessoal, narrem para mim aquilo que vocês estão vendo. Vocês vão falar o quê? Vão falar o que está no campo de visão de vocês agora, daqui para frente, né? Vocês vão pegar um pouco do campo de visão periférico, mas o que tiver na frente dos olhos de vocês, vocês vão conseguir me descrever. Isso vai tomar um tempo para poder descrever uma quantidade específica, mas todos os elementos, esgotar tudo, vocês não vão conseguir. Então vocês vão falar que tem cadeiras, tem mesa, tem parede, tem não sei o que, tem luz, tem teto, tem chão. Só que vocês podem não enxergar, sei lá, a sombra de alguma coisa, não sei. Então, algumas coisas vocês vão conseguir descrever, outras coisas não. O fato de vocês não terem descrito totalmente as coisas que vocês estão observando, quer dizer que vocês estão sendo não sinceros? Não. É apenas um fator de observação limitado. Não tem nada de errado com isso. Tem um relógio, né? Tem a coisa aqui, né? Enfim. E o processo de descrição da realidade, ele precisa sempre passar por uma coisa. Às vezes, nós seres humanos tendemos a misturar a minha verdade subjetiva com a verdade objetiva. É aí que os problemas acontecem. Se eu, porventura, vejo, né, que alguém está conversando com uma outra pessoa distante, eu pego e faço uma interpretação dessa conversa. Nossa, mas fulano está conversando com fulana? Mas o fulano não pode falar com a fulana, porque a fulana, ela é casada, e que não sei o que, papapá. Eu fiz uma interpretação. Só que isso descreve a realidade objetiva? Nem sempre. Vai que o fulano estava pedindo uma informação, ou a ciclana estava pedindo informação, porque o fulano tem um contexto de trabalho específico que a fulana quer pedir uma informação. Né? Como no meu caso às vezes acontece, muita gente manda mensagem no direct, pedindo informação, tal. Então assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí, nesse processo de descrição, o que às vezes a gente faz? A gente acha que a gente tem que ficar arrotando opinião para tudo quanto é canto. As minhas verdades subjetivas, elas se tornam aquelas verdades objetivas. Eu transformo a realidade subjetiva em realidade objetiva, sendo que não é. Por isso que às vezes eu cometo injustiças com as minhas opiniões. Eu não posso fazer isso, né? Então, a pessoa sincera, ela consegue tirar as máscaras para poder comunicar as coisas que vê. Ouve, sente, imagina, deseja, cheira, tal. Só que o que ela precisa entender é que ela tem que tirar dúvidas. Se existe um elemento que ela viu, mas ela não viu todo o contexto, porque nós somos limitados no processo de observação e de identificação, detecção das coisas, eu tenho que perguntar no meu processo de ser sincero ou lidar com pessoas que não são assim. Se a pessoa não é sincera, eu tenho que questionar, né? Por que a pessoa não quis falar, não quis fazer, não quis ser coerente com o combinado estabelecido? Né? Eu tenho que saber questionar. Então, eu não posso, o que eu não posso, né? Transformar aquilo que eu vejo como se fosse, desculpa, falei errado. Eu não posso transformar aquilo que eu interpreto na minha cabeça como se fosse o acontecimento. Isso é um erro de julgamento, de avaliação das coisas ao redor. Eu tenho que ser curioso.
Eu tenho que saber entender o que está acontecendo de fato, né? E aí, é aquele tal negócio. A pessoa, para ela ser sincera, o que tem que acontecer? Arrancar as máscaras. Se eu estou lá observando duas pessoas conversando ao longe, só que eu vejo que a pessoa está lá abraçando a outra, passando a mão, né, dando um beijo na boca, e a pessoa é casada, o que mais que eu tenho que entender? Né? Eu acho que nada, tá bem evidente. E a pessoa que está conversando lá não é a pessoa que deveria estar ali, é uma outra pessoa. E aí? Né? Então, assim, nesse ponto eu preciso tomar cuidado com isso. O jeito que eu descrevo, o jeito que eu vejo as coisas, precisa estar em conformidade com, de fato, o que está acontecendo. Tá. Agora vamos lá, pessoal. Por que vocês acham, pessoal, que as pessoas elas não ficam sinceras? Por que isso acontece? Vocês já pararam para pensar nisso? Algumas pessoas, às vezes, elas não têm uma boa sinceridade. Elas ficam ali, né, inventando história e tal. Existem duas explicações possíveis para a gente poder entender o motivo pelo qual as pessoas elas não conseguem aderir à sinceridade. Primeiro delas, sempre quando a gente é educado, quando pequenininho, papai e mamãe falam assim, olha, você não pode mentir. Você tem que falar a verdade. Beleza. Ele acata, entende e começa a ser sincero. A criança sempre é sincera, né? Eu acho o máximo a sinceridade de criança. É um trem muito bom. E aí o que acontece? Todas as vezes que às vezes a criança é sincera, às vezes a gente tende a punir a criança quando ela é verdadeira. Nossa, tio, você tá com a barba muito feia, né? Na cabecinha dele, a minha barba tá feia, né? Enfim, tá. É o esquema de percepção da realidade dele, né? Aí o que eu falo pra ele, por ter sido sincero? Ah, menino, larga de ser chato. Pronto, eu já puni. Então o que ele vai perceber? O que ele vai entender? Ixi, todas as vezes que eu falo o que eu tô pensando pro meu tio, ele briga comigo. Vou falar mais não. Ou seja, puniu, a sinceridade não vai se tornar tão evidente na presença daquela pessoa punidora. Punidora não, punitiva. Então, tem esse ponto. Um ato de punição repetido, né? Às vezes não é só uma vez, várias vezes, né? Punições várias vezes diante da sinceridade, diante da verdade dita, torna o indivíduo não sincero. Por isso que eu tenho que saber aguentar as verdades que outros vão dizer para mim, né? E geralmente o que eu entendo por punição? O que eu sei que é punição, né? É o senso comum mesmo, assim, é quando eu vejo que a reação do outro foi negativa diante da verdade que eu disse. Então o outro tá me punindo. Se eu falei assim, nossa, peraí, eu acho que não tá legal isso aqui e tal, não sei o que, a pessoa fala assim, claro que não tá legal, cala sua boca, não sei o que, blá 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 blá. A reação da pessoa tá me punindo. Ele tá reagindo de uma forma intimidatória, meio que dando a entender que ele tá bravo, tá prestes ali a criar uma briga, né? Quando a gente era pequeno, a gente saía nas porradas mesmo, né? Depois que a gente fica adulto, a gente fica meio assim, com medo, né? Será que a pessoa vai me bater? Será que não vai? O que tá acontecendo aqui, né? Então, a gente percebendo essas coisas, a gente vai vendo a reação das pessoas e diante da reação das pessoas, verbalmente, não verbalmente e fisicamente, a gente fica assim, vou falar não, melhor deixar pra lá, né? Fulano não aguenta, ele não vai dar conta e tal, não sei o que, e acaba deixando. É um tipo de exemplo que as pessoas não ficam sinceras. Outra coisa é a pessoa observar o mentiroso. Por exemplo, isso acontece demais em contexto familiar. Papai fala assim, mamãe fala assim, não pode mentir. Tá bom. Aí, eis que toca o telefone. Aí é pra mamãe, ou então é pro papai. Aí o papai falou assim, não pode mentir. Aí o papai pega e você atende o telefone. Aí o papai pega e fala assim, você atende o telefone e é pro papai.
Aí papai pega e fala assim, ixi, não, fala que eu não tô. Aí você, pã, dá aquela travada, né? Uai, meu pai fala pra eu não mentir. Aí, ligam atrás dele. Eu vou entregar o telefone e ele pede pra eu falar que ele não tá aqui. Que é isso? Aí a pessoa vai entendendo. Ah, então quer dizer que dependendo eu posso mentir, eu posso não ser sincero, né? E aí a coisa vai mudando na cabeça, né? Que é o tal da incoerência. Aquilo que a pessoa instrui, aquilo que a pessoa fala, ela não faz. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Isso vai fazendo o indivíduo se tornar o quê? Aberto, apto a ser um não sincero. Ele viu as pessoas que ele tinha como referência, como modelo, fazer isso, como é que vai, né? Então. E também, um outro contexto, né? um outro tipo de explicação do porquê que as pessoas não ficam sinceras é o seguinte. Quando as pessoas ficam mais velhas, elas começam a jogar. Né? Olha que engraçado isso. Algumas pessoas vão ficando mais espertas em colocar umas contra as outras, né? Às vezes elas plantam informações erradas mesmo, né? Se acham donas da razão objetiva, que na verdade, a pessoa é dona dos julgamentos alheios, né? E crônico ainda, né? Que julga todo mundo cronicamente. Aí ela pega o julgamento dela, transforma isso numa descrição como se fosse a verdade absoluta dos fatos, fenômenos e acontecimentos. E aí, a gente vai vendo que não é por aí, na verdade, né? Então, isso vai fazendo as pessoas ficarem não sinceras. É quando a pessoa aprende a brincar com a mentalidade, com as crenças do outro, né? Jogo mesmo. Esses tipos de exemplos poderiam ilustrar o porquê que algumas pessoas não são sinceras. Agora vamos falar dos problemas. O que vocês acham que é de problema que surge pela falta da sinceridade? Que consequência que traz, que prejuízo que traz na vida da pessoa a falta de sinceridade, né? Vamos lá então. Problemas emocionais, uma lista extensa. Problemas emocionais, ansiedades, medos, até tristeza, depressão pode gerar isso, agonia, angústia, insegurança, tudo isso. Problemas, por exemplo, no sono, insônia, que a pessoa está lá remoendo coisas que ela fala assim, nossa, mas eu podia ter falado aquilo para aquela pessoa e ela me tratou tão mal e eu queria ter falado para ela o que eu penso, como que eu vejo e tal, não sei o que, eu não pude falar e eu estou me sentindo mal, porque, sabe, perde o sono, vai lá remoer tudo que aconteceu, né? Às vezes também vem acompanhado de problemas cognitivos e psicológicos, a pessoa entra em conflito cognitivo, né? Do tipo assim, existe às vezes um pacto de silêncio, de verdades que não podem ser ditas. Isso acontece em contexto, por exemplo, de quando uma pessoa da família faleceu e aí precisam contar, só que fica enrolando, fala que a pessoa viajou, principalmente quando é criança, né? A pessoa percebe que tem um trem errado, né? E aí começa com conflitos cognitivos, assim, as pessoas estão mentindo para mim, vocês não estão falando a verdade, e aí ele começa a se achar assim, mas será que eu estou ficando doido? Não é possível que só eu que estou vendo isso. Ninguém está vendo nada disso e tal. Aí ele começa a ficar cheio de paranoias mesmo, assim, de neurose e paranoias, né? Então gera problema cognitivo, por conta da não sinceridade. Tipo assim, ele está vendo uma coisa, a pessoa está negando até a morte que, né? Outra coisa, desgaste social. Por quê? Quando eu vejo papai falando assim, olha, fala que eu não estou no telefone, nem quero atender esse povo de banco, não. Você fica assim, uai, tá, meu pai, fulano, meu pai não tá não, eu enganei, viajou. Tá. Aí você pega e fala assim, uai, mas e aí, será que eu posso me sentir confiante com isso, né? E aí assim, a relação social entre você e seu pai fica um pouco meio em dúvida,
A mesma coisa com a mãe, a mesma coisa com a irmã, a mesma coisa com o irmão, que é a família nuclear mesmo, né? É onde a gente nasce, onde a gente surge no mundo, as primeiras pessoas que a gente tem contato. Aí depois os coleguinhas da escola, né? Os vizinhos, coleguinha da escola. Aí depois que você fica mais velho, vários colegas de escola, faculdade, depois trabalho. O que mais? Namoro. Tudo isso. Você vai ficando meio que desconfiado socialmente. Vai gerando desconfiança. Né? Desgaste social e desconfiança. E, consequentemente, a desmotivação. A pessoa fica assim, mas pra que eu tenho que falar com essa pessoa? Pra que eu tenho que falar o que eu penso? Né? Vai gerando uma desmotivação. Mas parece que eu não quero nem pensar. Não quero nem pensar sobre isso, nem nada e tal. Às vezes também surge algum vício como válvula de escape. Isso é muito comum. Por quê? As pessoas não estão sendo sinceras. Ou então, você não pode falar aquilo que você pensa sobre a pessoa, porque ela reage mal, ela briga com você. Você fica se sentindo mal, porque você não pode ser você não pode expressar suas opiniões, você não pode comunicar suas verdades, porque o outro briga, o outro te ofende. E aí você fica apreensivo. Para buscar o alívio dessa apreensão, você vai para algum vício. Café demais, bebida, cigarros, drogas, né? Enfim, jogos, enfim, desenvolve algum vício. É uma consequência da falta de sinceridade. Olha que incrível, né? A visão de mundo da pessoa, ela pode ficar distorcida. Olha que interessante. Por quê? Ela fica assim, mas fulano não foi sincero comigo. Ciclana não foi sincero comigo. Beltrano também não está sendo sincero comigo. Eu vou confiar em quem? Será que as pessoas são confiáveis? Aí cria um pensamento generalizado. Olha que grave isso, né? Eu fico pensando assim, será que eu preciso mesmo lidar com esse tipo de pessoa? Será que eu preciso mesmo acreditar que existe pessoas boas nesse mundo e tal, né? A visão de mundo, de ser humano, vai ficando distorcida. A pessoa vai perdendo referencial, vai perdendo critério, que existem pessoas boas. Ele mesmo pode achar que nem ele é tão bom assim, né? Outra coisa, falta de prazer na vida. A pessoa vai perdendo... não quer fazer nada, não quer saber de nada, fica aquela coisa assim, né? Vai ficando sem graça, sem prazer mesmo, né? Uma fadiga mental também muito grande. Que a pessoa fica remoendo tantas causas. Por que fulano não falou isso pra mim, gente? Por que ele não falou? Por que ele não falou? Aí fica tentando entender as coisas e não entende. E isso gera fadiga mental, né? Então, esse tanto de problema pode acontecer por você ou alguém não ser sincero. Eu posso estar promovendo isso na vida de alguém, ou alguém que faz isso comigo está promovendo isso na minha vida. Agora, como é que a gente pode identificar? Como é que a gente identifica uma pessoa que ela não é sincera? É um caminho simples, básico. Só vocês observarem duas coisas: a correspondência, a igualdade entre o que a pessoa fala e aquilo que ela faz, né? Isso é fácil de identificar. Você tem que observar ao longo do tempo o que a pessoa fala e aquilo que ela está fazendo. Simples assim. E a meta sua, de outras pessoas e tal, seria talvez você ser sincera ou sincero, acima de tudo com você mesmo. A gente é mestre de criar ilusão, né? Deixa eu ver se eu acho o livro aqui. Não, tá aqui agora não. Aqui, ó. Esse livro aqui, ó, A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade, ele fala sobre o porquê que nós, seres humanos, não somos honestos às vezes, não somos sinceros. Por que disso, né? E a gente tem que saber ser sincero, sim. Tem que saber falar as coisas, né? As verdades, sem medo da consequência. Sem medo da consequência. A gente sabe que o que a gente está fazendo não é crime, não tem nada de errado, né? E aí eu sempre costumo dizer também de que, assim, vamos lá, até que ponto que vale a pena você ser sincero?
Porque às vezes essa sinceridade ela tem lá suas consequências, tem lá seus riscos, vamos colocar assim. Então até que ponto eu tenho que ser sincero mesmo com as pessoas ou não? Uma coisa que eu preciso entender é de que a sinceridade ela dói. Se eu for sincero com alguém, eu vou provocar um desconforto. Às vezes a pessoa não está preparada para ouvir, às vezes a sinceridade que eu tenho para comunicar, o conteúdo da sinceridade que eu tenho para comunicar é de algo negativo, para ajudar a pessoa a melhorar. Se for uma sinceridade positiva, vai ser boa, né? A pessoa vai sentir bem. Mas quando é uma sinceridade para ajudar a pessoa a melhorar um ponto de defeito dela, vai doer, né? Então assim, dói se você fala ou dói se você ouve a sinceridade de alguém. Então, nesse ponto, até que ponto vale a pena, né? A sinceridade, ela é para pessoas nobres, de alto valor. A gente não pode esperar sinceridade de pessoas baratas, de pessoas quaisquer, né? Por isso é que eu sempre costumo dizer, para você não passar por situações desconfortáveis, por não ter sido sincero, acima de tudo com você, faça as coisas certas. Faça aquilo que você vê que é certo de ser feito, sabe? Não inventa moda, não. Porque se você fala a sua verdade, se você comunica a verdade daquilo que você está vivendo, né, daquilo que realmente existe, né, de fato, as pessoas elas não vão ter como questionar. Porque a sinceridade, ela envolve também profundidade. Isso, a sinceridade envolve a verdade profunda. Porque a verdade superficial ali, às vezes é a aparência da coisa. Mas eu tenho que entender a coisa profundamente. Eu tenho que ter um pensamento mais aprofundado. E eu acho que dentro desse pensamento profundo, eu conseguiria ser mais sincero. Eu conseguiria entender as raízes pelos quais algumas coisas são como são. E até mesmo proporcionar alguma possibilidade de mudança para a pessoa, né? Então, o amor à verdade profunda é uma característica que favorece uma boa sinceridade, porque a sinceridade para você atacar e atingir o outro, para o outro se movimentar ali de alguma forma para fazer o que você quer, não é sinceridade, isso é tentativa de manipulação. Então eu preciso ser sincero em que contexto? Em um contexto que eu sei que o que eu tenho para falar vai beneficiar a pessoa, de fato. Não é só para poder irritar a pessoa ou alguma coisa assim. É para poder ajudar mesmo, né? De verdade, independente do que essa pessoa já fez. E aí eu vou sugerir agora como é que a gente tem que lidar, né? Isso aí, Keller, a verdade não se debate, é isso aí mesmo. Mas a verdade profunda, gente, a verdade profunda. Por exemplo, essa caneca aqui, ó, a caneca do Snoopy. É uma caneca de um desenho infantil. A verdade seria a verdade profunda, por exemplo, né? Dessa caneca, da existência dessa caneca. Seria alguém fez essa caneca com o intuito de vender essa caneca para sustentar alguém também, que eu não sei quem, e proporcionar uma série de realidades específicas de quem vendeu a caneca. Ela pode ter pensado na alegria de quem ia comprar a caneca. Esse é o contexto da realidade profunda envolvendo essa simples caneca. Agora, uma verdade superficial seria assim, nossa, mas a pessoa que vende caneca ganha mal, né? Nossa, pra que ela tá vendendo caneca? Tá ganhando mal demais. Não é uma verdade, não é uma mentira. Ganha pouco mesmo quem vende caneca. Mas é a verdade profunda? Por que eu tenho que emitir um comentário assim tão superficial? Nossa, quem vende caneca vende mal, né? Pra que trabalha com isso? Tem outra coisa para trabalhar, não? Entende? Então assim, eu preciso saber para que eu tenho que ser sincero também, né? O que eu estou querendo comunicar dentro da minha sinceridade? Onde que eu quero chegar nesse ponto?
E outra coisa, como é que eu lido, né, com pessoas não sinceras? Como é que a gente faz para lidar com esse povo, meu Deus do céu, né? Primeiro ponto, galera, para lidar com pessoas não sinceras, quer dizer, né? Para de querer controlar os outros. Meu Deus, como a gente acha que é Deus, né? A gente se coloca do lado ali da terceira, da Santíssima Trindade, a gente se acha a quarta pessoa da Santíssima Trindade, né? A sua função não é moralizar ninguém, mas você tem que viver a sua moral de acordo com suas atitudes, com sua vida. Controla você mesmo, esquece do outro. O outro não está querendo ser sincero, ele quebrou o pacto contigo lá de ser sincero, beleza, tá tudo certo. Quer mentir? Quer falar verdades que não tem nada a ver? Tá bom, fala o que quiser, pensa o que quiser, tá tudo certo. Outra coisa, tenha você opinião própria sobre tudo na vida, sobre a sua vida, sobre a vida dos outros, opinião própria sim, com verdades profundas, pelo amor de Deus, não é na superficialidade não, entenda, gente, contextualiza a coisa, tenta se colocar no lugar do outro para você saber mais ou menos o que pode estar passando na cabeça da pessoa, por que ela faz o que ela faz, como que ela age, como ela age, entendeu? Seja mais profundo para você conseguir ter uma opinião verdadeira, própria, mas verdadeira sobre as coisas que estão ao seu redor. Entenda a realidade da vida tal qual ela é, né? Sem problemas nesse ponto aí. E aí, quando você for envolvido num contexto de jogo, de manipulação, de tentativa de manipulação e tal, a pessoa não vai te fazer de boba. Ela não vai te fazer de bobo. Você vai saber identificar onde que a pessoa está querendo chegar, o que ela está, né? Você vai saber pegar no ar ali, né? Se é uma pessoa que está querendo só dar uma sondada ali para pegar umas informações de alguma coisa, se ela está carente, se ela está sozinha, se ela quer atenção, o que é que a pessoa está querendo? Você vai saber identificar o que, né? Paola, eu já falei como é que a gente pode perceber uma pessoa não sincera, pela coerência entre o dizer e o fazer, observar a pessoa ao longo do tempo. O que ela fala tem que coincidir com o que ela faz. Se isso não coincidir, ela não está sendo sincera. Outra coisa, aceite, né, dentro de lidar com as pessoas não sinceras. Aceitação. Aceite que existe pessoas que não são tão boas de cultivar bons valores assim. Tem gente que não é legal, tem gente que não é boa, tem gente que não é do bem, e eu tenho que aceitar isso. Eu não preciso querer achar que todo mundo tem que ser do bem. Tem gente que não vai querer isso. E aí? Vou fazer o quê? Eu tenho que obrigar alguém a alguma coisa? Será? Acho que não, né? Então, aceite isso e saiba identificar essas pessoas para você ficar ligado, para você ficar esperto. Viu uma pessoa que não é sincera? Liga o radar. Deixa o radar ligado. Outra coisa, aí você vai ter que decidir como lidar. Se posicione para saber como que você vai interagir com essa pessoa. Você vai permitir que tipo de proximidade dessa pessoa com você? Qual é que vai ser o nível de intimidade que você vai permitir essa pessoa ter com você? Você tem que saber. Outra coisa, fique sempre observando a pessoa e responda para si mesmo. Será que você consegue ser diferente dela ou você quer ser igual? Porque se você souber que você não quer ser igual, você quer ser diferente, você tem que saber identificar em quê. Quais são as coisas que a pessoa faz que você não quer copiar, que você não quer seguir, que você não quer imitar. E aí você se diferencia da pessoa nisso, né? Voluntariamente, conscientemente. Outra coisa, se você avaliar, né, pertinente, tal, perdoa. Perdoa a pessoa, larga pra lá, deixa.
Às vezes a gente gasta tanto tempo cultivando mágoas, né, cultivando negatividade dentro da gente, a gente tem que transcender, né? E aí, se você avaliar que não vale a pena ser tão próximo assim dessa pessoa, traga seu relacionamento com ela social para a superficialidade, sem problemas. Transforma a interação de vocês na coisa mais amena, mais no dia a dia ali, mais superficial mesmo, né? Agora, dependendo do tipo de vínculo que você tem com essa pessoa, você precisa saber também se posicionar com relação ao perdão. Perdoa. Todo mundo merece uma segunda chance. Lembrando que quem faz uma não faz duas, mas quem faz duas faz 3, faz 4, faz 5, faz 6, faz 7. Então, observa sempre isso. E na minha opinião, eu acho que nós seres humanos precisamos sair desse mundo, né, dessa vida que a gente anda vivendo, muito superficial mesmo. A gente tem que tentar transcender, sabe? A sociedade anda tão doida ultimamente, tão meio estranha, vivendo valores tão, sei lá, estranhos, que a gente precisa tentar transcender mesmo, sabe? Se a pessoa não foi sincera com você e tudo mais, o problema não está em você que é sincero, que foi o alvo da falsidade de alguém. O problema não é seu. Quem está sendo falso é o outro. Ele é que não está conseguindo lidar com a verdade. Ele é que não dá conta de aguentar a dor de falar assim, não, fiz isso mesmo. Isso aqui é uma coisa errada, ruim, negativa, eu fiz e me arrependo. E não quero fazer mais, tal. E tem gente que não sabe lidar com esse tipo de coisa, né? Aí quando vê alguém, nossa, fulano mentiu pra mim. Ixi, acaba o mundo. Ah, meu Deus, mentiu pra mim, seu crápula, sua vagabunda, né? Desculpa os termos, mas isso acontece mesmo, as pessoas falam isso, né? E aí briga. E cadê o direito da pessoa de querer ser assim? Lembra que eu falei? Fica atento, observa o que ela fala. Grava na cabeça o conteúdo daquilo que ela sempre te falou. E veja a atitude. Olha, ó, dessa vez ela fez mesmo, foi sincera e tal, me avisou isso, aquilo. E na próxima, observa também. Ela pode mudar a conduta dela de uma hora para outra, assim. E aí você tem que ficar atento. Ser atento com isso. E aí, se você não consegue transcender, você fala assim, Gulliver, nossa, difícil demais isso aí e tal, não dou conta. Beleza, se você não consegue transcender, porque às vezes a pessoa é ruim mesmo, tem gente que é ruim com força, traga para a superficialidade a interação entre vocês. Seja superficial com essa pessoa, você não tem que ser profundo com ela, contar tudo da sua vida porque ela falou que gosta de você. Não tem. Porque ela falou que gosta, mas ela não é sincera. Ela esconde as coisas, ela não fala tudo. E talvez ela não fala por jogo, ou porque ela foi punida, ou porque ela foi ensinada a falar isso desse jeito, ou porque ela ensinou alguém, né, a ser desse jeito. E, enfim, algum benefício ela teve. Então, decida. Você vai querer ser sincero? Saiba escolher quem você vai abrir o seu coração. É uma pessoa confiável mesmo? Ou você fala de sua vida para qualquer um, né? Temos que tomar cuidado com isso. E aí a sinceridade vai sempre envolver isso. Aquilo que a pessoa viu acontecer na sua vida, ou aquilo que você viu acontecer na vida da pessoa, você precisa observar com calma. Peraí, eu estou conseguindo ver tudo o que está aqui? Eu estou vendo tudo mesmo? Ah, mas fulano fez isso, falou que tirou, teve o resultado do Enem esses dias, né? Falou que tirou, sei lá, 1000 na redação do Enem e não tirou 1000, tirou 300. Vamos entender. Como é que está o contexto de vida dessa pessoa que inventou essa história? Essa pessoa está querendo passar uma imagem de que tirou 1000 no Enem, por quê?
Como é que está o nível de atenção que ela anda recebendo na vida? Será que ela está tendo atenção suficiente para poder não ter necessidade de chamar atenção mentindo? Porque quando ela fala a verdade, será que punem ela? Eu tenho que saber perguntar isso tudo para mim, para eu poder entender de que eu preciso saber acolher as pessoas, para elas não serem tão falsas comigo. A pessoa ela só consegue ser sincera quando ela percebe que não vai ter julgamento. Quando eu demonstro para a pessoa que eu não estou ali para julgar ela, porque é de verdade, eu não estou mesmo, né? Ela consegue se abrir, ela consegue falar, ela consegue expor. Agora, se eu fico dando sinais de que, ó, não fale isso não, porque senão, entendeu? Eu estou criando um contexto ali complicado, né? E as pessoas percebem, às vezes elas evitam certas coisas. Então, antes de questionar os outros, olha para você. Será que você não está estimulando as pessoas a serem mentirosas com você, com suas atitudes? Às vezes a gente tem que parar para pensar nisso, né? E aí, pessoal, já foram 45 minutos de live. Meu Deus. Deixa eu fazer alguns questionamentos bem rapidinho, sabe? 3 questionamentos para você sair pensando da live de hoje. Primeiro questionamento, você é sincero? Calma, não responde sim ou não. Se você é sincero com quem? Mais com você mesmo? Ou você consegue ser sincero com os outros, com as pessoas? E quando você é sincero com as pessoas, ou as pessoas são sinceras com você, vocês comunicam que tipo de verdade um para o outro? Verdade profunda ou verdade superficial? Porque a verdade superficial, ela às vezes não é igual à verdade profunda. Às vezes a verdade profunda, você fala, nossa, é isso, né? Às vezes uma pessoa pode estar agressiva com você, aí na sua verdade superficial ela é assim, nossa, mas fulano é agressivo mesmo, olha lá, trata todo mundo mal e não sei o que, tal. Só que e a verdade profunda? Por que fulano é tão assim? Para você manifestar sua opinião de verdade superficial e verdade profunda. Ah, fulano é agressivo porque ele está inseguro. Está inseguro, está se sentindo ameaçado, ele fica agressivo, vai parte para ataque. Fulano, eu estou percebendo que você está meio inseguro e tal, tá tudo bem com você, você está meio vulnerável assim, se sentindo tal. Como é que é isso? Me fala um pouco. Aí a pessoa vai parar para pensar, nossa, não, eu tô mesmo, estou apreensivo porque eu tô com um problema financeiro, estou com um problema de saúde na família, e aí isso está me preocupando. Pronto, a pessoa mudou o discurso, tá? Saiu da grosseria para falar assim, alguém me entendeu aqui, alguém me viu nesse caos, né? Então, a sinceridade que você talvez rotularia a pessoa, que não deixa de ser verdade, porque a pessoa teve atitude agressiva, mas a definição, o entendimento, se colocar no lugar do outro, ajuda muito. Sem querer impor suas verdades. Não, mas é porque fulano sempre valorizou muito a família dele, não me valoriza e tal. Beleza, já parou para pensar que às vezes pode existir uma tradição nessa família? Que é uma tradição como se fosse da rainha da Inglaterra, e que todo mundo tem que se adequar a essa tradição. Ah, mas ele não é rei de lugar nenhum. Tá bom, mas é o jeito que ele escolheu viver. Ele tem direito. Ele tem direito de escolher viver assim. Eu não posso proibir. Eu não tenho direito de proibir ninguém de nada. Deixa viver desse jeito, se achando o rei da cocada. Deixa viver, não está ofendendo ninguém. Ah, mas não dá atenção do jeito que deveria. Beleza. Bem-vindo ao mundo do que a gente tem que arcar com as consequências do estilo de vida de cada um. É assim mesmo. E vamos lá, vamos aparar essas arestas aí, vamos cobrir essas falhas aí de alguma forma, né? Então tem que mudar isso, Mateus. E você precisa rever alguma coisa nas suas atitudes? Você tá achando que você precisa voltar a ser mais sincero, aprender a ouvir as pessoas de forma mais aberta,
As pessoas que também realmente têm comprometimento com a verdade profunda, né? Porque das verdades superficiais e rotulantes, o Facebook tá cheio, né? As pessoas falam demais em rede social, se acham donas da verdade, ficam julgando e transformando isso em realidade objetiva, né? Concreta da vida, visível, do mundo visível e externo, né? Você tem que voltar a ser sincero, não tem? Como é que é isso? E outra coisa, que decisão você precisa tomar com relação às pessoas não sinceras? Você vai permanecer desse jeito, vai aproximar alguém para perto de você, vai afastar alguém nesse ponto, vai tentar transcender essa dificuldade que você tem com as pessoas não sinceras? Como é que é isso? Vai continuar sendo você prestativo, não vai ficar cheio de reservas com a pessoa só porque ela, sei lá, mentiu para você ou não foi sincera 100%? O que você vai fazer? Qual que é o seu posicionamento?